Yeah. 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 Fala pessoal, Martinelli aqui, nós estamos mais uma vez chegando aqui na sua telinha, hoje segunda-feira, e você está aí acompanhando a nossa quinzenal, e eu espero que você goste desse novo formato que a gente está empregado aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas, vocês vão entender porque são representantes de duas cidades diferentes, mas por que eles estão aqui juntos? E aí vocês vão entender um pouquinho disso também, tá bom? Eu quero apresentar para vocês, então, aqui na minha frente, Dr. Simplício, da cidade de Varginha, já há um bom tempo aí à frente do capítulo de Varginha, também é advogado, tem experiência, né, em outras áreas, e ele vai falar um pouquinho aqui hoje. Uma boa noite, Dr. Simplício. Boa noite, Martinelli, boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Para nós uma alegria poder estar aqui, colaborando com esse projeto, que é um projeto de relacionamento. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. A gente fala que a Donep, ela tem esse talento, né, de promover amizades, relacionamento, network, mas ela mexe de forma muito profunda com a gente, né? Tanto é que eu preparei até eu preparei não, o Carlos que foi lá buscar, né? Mas a gente preparou aqui pelo menos algo para a gente ir comendo enquanto a gente degusta, na verdade, dessa conversa aqui. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Martinelli. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz, eu estou sem palavras para dizer. Muito feliz de estar aqui, perto de Simplício. Eu estou Simplício. Conhecendo o Carlos e o Martinelli também, né? Não se fala. E como a gente veio de longe, né? Prepararam até um bolo para nós lá. Andamos muito, né, Simplício, para chegar, né? Sim. Andamos muito. Mas muito bom, viu? Hoje o objetivo dessa conversa aqui, todo mundo está acompanhando aí, né? Se você vai chegando, já vai colocando aí de que cidade você é, né? Nesse momento agora, de que cidade você está falando. Vai escrevendo aí para a gente nos comentários, isso é muito importante para a gente e até para o engajamento, né, desse conteúdo aqui, tá bom? Hoje eu estou aqui com a cidade de Varginha, um representante da cidade de Varginha, da cidade de Eloy Mendes. Eu quero começar aqui pelo Dr. Simplício, né, que é advogado também, mas que também tem outras experiências aí. E eu queria começar um pouquinho lá atrás, né? Como que é o Simplício e como que o Simplício começa, em que cidade começa, né? Como que era o pai, a mãe, como que a história do Simplício começa e como que você se vê nesse início. Então, eu vou aproveitar, estou ouvindo, estou comendo. Sim, estou tranquilo. Fica à vontade. Nós somos de uma família muito humilde, né? Meu pai, José Simplício, minha mãe, Maria da Conceição, morávamos na roça, né, numa cidade do interior, e um distrito, para ser mais exato, nós denominamos lá de Capelinha, no município de São Tiago, a terra do biscoito, aqui próximo do sul de Minas, no caminho de Belo Horizonte,
perto da 381. Mas muito cedo, com 5 anos, nós mudamos para São João del Rei, que é uma cidade histórica ali da uma história região muito bonita, né? das Vertentes. Sim, uma das histórias mais lindas do estado de Minas Gerais. Inclusive a cidade mais populosa na época do Ciclo do Ouro, né? Muito grande, era a capital, por assim dizer, era a cidade mais populosa. E São João del Rei, ela foi uma cidade que nos recebeu muito bem. Meus pais muito humildes, eu comecei a trabalhar muito cedo, mais ou menos com 7, 8 anos eu já levava marmitas nas fábricas e no curtume da cidade, para o meu pai. O trabalho chegava muito cedo, né, Simplício? Naquela época era uma coisa aceitável, né? Os meninos ficavam nos supermercados embrulhando as compras, levando as compras nos carros. A responsabilidade naquela época, e isso eu falo década de 70, né? Era muito comum os pais colocarem os meninos para trabalharem. E, paralelo com isso, na parte da tarde, era o meu caso, a gente estudava e trabalhava de manhã e à tarde estudava. Era essa a nossa vida. E nessa época ele lutava com muita dificuldade, né? Nós éramos uma família de muitos filhos, né? Eu sou o mais velho dessa família. E nessa época a gente já fazia esse trabalho e estudava. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E as minhas notas eram muito boas. E comecei a trabalhar no Café Tamandaré, uma torrefação muito importante da cidade. Eu já ouvi falar. Era o melhor café da região, com certeza. E depois disso, eu comecei e fiz uma prova na CEMIG. E eu passei no concurso e fui para a cidade de Sete Lagoas. E lá nós conseguimos ter um desempenho muito favorável. E eu consegui sair da escola da CEMIG, e fazia o exército também naquela época, saí de lá já efetivado para trabalhar na cidade de Varginha. E isso com menos de 20 anos. Esse concurso era concorridíssimo, né? Porque eu lembro de muita gente que prestou esse mesmo concurso. E assim, vamos falar, hoje a pessoa vai prestar um concurso aí, ela fica... Até os concurseiros, né, que ficam fazendo cursinho, se preparando e tal, para lá, 3ª, 4ª vez passar, e você passou logo de cara, assim. Exatamente, porque as minhas notas eram muito boas. Sempre fui um aluno muito dedicado e sempre tive muita facilidade com os professores, né? E eles tiravam a dificuldade econômico-financeira com apoio. Sim. Então eu sempre recebia muita ajuda no campo, não financeiro, mas a ajuda emocional, era uma ajuda assim, de carinho mesmo. Sim. E isso sempre nos ajudou muito. Eu percebo aqui que enquanto você está falando, chega o olhinho, chega a brilhar, essa parte da história mexe aí dentro, hein, Simplício? Tristeza, saudade, muito bom. Foi uma época assim... de muita dificuldade, mas de muita realização. E é engraçado você falar disso, daqui a pouco a gente vai mexer também com o Cláudio ali, mas é legal você falar isso, porque às vezes a pessoa que te conhece agora, né, conhece um Simplício firme, né, muito posicionado e tudo, e a gente percebe que quando você toca nessa criança, né, lá atrás, quando você toca nessa parte da história, e isso mostra um Simplício que às vezes as pessoas não conhecem. Por isso que é importante, né? E quer queira, quer não, a culpa disso é da gente mesmo. Exato. Porque a gente não permite a luz entrar nos compartimentos. Sim. A gente fica, às vezes, com vergonha de mostrar aquilo que a gente é. Sim. E às vezes a gente comete esse erro. E quase todas as pessoas cometem. E a gente só vai soltando isso à medida que a gente é provocado. A gente Sim. precisa de ser provocado. Mas hoje, ainda mais do que ontem,
as pessoas, elas olham muito para o seu umbigo, elas não conseguem ver a beleza do outro. Individualismo que cresce, né? Exatamente. E nessa época, quando nós aportamos em Varginha, isso na década de 80, eu conheci a minha esposa, Márcia. E foi amor à primeira vista. Dona Márcia está falando de você aqui, né? Então quero que você dê um monte de coraçãozinho aí, porque eu tô de frente para ele aqui, tô vendo o olhinho dele brilhar, viu? E aí a minha esposa trabalhava no sindicato da CEMIG, e eu vim para trabalhar na CEMIG como leiturista na cidade de Varginha, já efetivado, porque a minha colocação foi boa. Sim. Aí o doutor Venceslau, que era o engenheiro lá da CEMIG de Sete Lagoas, já me mandou com recomendação para Varginha. Sim. Eu já cheguei Já chegou com moral. para trabalhar. Dentro de um patamar de piso de fábrica, né? Sim. Uma pessoa simples, mas muito tranquila. E nisso eu comecei a conhecer a Márcia. E nós namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. Nossa, Foi que muito, bacana. muito rápido esse casamento. Mas muito acerto, mas também muito erro. Porque é um amadurecimento precoce de um menino. Sim. E fora dos meus pais, né? Numa cidade completamente estranha. Sozinho. Sozinho. Porque qual que foi a proposta que me fizeram? E aí, aonde que foi que começou a conta não fechar? Uma menina muito bonita, que todo mundo queria, e acabou que nós conseguimos conquistá-la, né? Uma linda mulher, uma pessoa fantástica que está comigo até hoje. Nós temos mais de 40 anos de casados. E naquela época eu não tinha a desenvoltura que eu tenho hoje. Maturidade, A né? maturidade que vem com o passar dos tempos. E aí cometi muitos erros, né? Fiz algumas coisas erradas. Porque o que me levou a isso? Primeiro, a falta de treinamento, né? Uhum. De vida. Que eu fiquei distante dos meus pais. Naquela época não tinha celular. Era Sim. tudo por mensagem, era Carta. difícil, carta. Então você ficava 3, 4 meses sem ver teu pai, tua mãe. Uhum. Então isso fez com que a gente tivesse alguns desencontros, alguns erros. E eu tive mesmo alguns erros que comprometeram muito. E coloquei muito sofrimento na minha família, porque eu ganhava bem na CEMIG. Naquela época, eram 2 empregos que pagavam bem. Era o Banco do Brasil e a CEMIG. Quem trabalhava nessas 2 empresas... Estava muito bem, Estava muito financeiramente. bem. E pra você ter uma ideia, a gente tinha 15 salários por ano. A gente tinha participação nos lucros, recebia um salário dobrado em abril, recebia um salário dobrado em setembro. Uhum. Então, o que era? Era uma empresa que eu, menino, ganhava, por exemplo, hoje como se fosse 10 salários mínimos. Então era uma sumidade. Sim. Imagina isso na mão de um menino. Que não sabia, não tinha estrutura, né? Não tinha. Para gerir Primeiro, isso. para ver tanto recurso tendo saído da extrema pobreza, né? Exatamente. E depois, ia deslumbrar, e depois, por estar longe dos pais e tudo, ter a responsabilidade ali do casamento e tudo, sem maturidade. Sim, é verdade, é verdade. E então, meu amigo, o que aconteceu? Houve alguns deslizes feios. Eu achei que estava com o mundo nas mãos. Comecei a galgar diversas posições. Fui promovido várias vezes dentro da empresa. Fui auxiliar de administração, depois administrador, depois passei para engenharia e comecei a trabalhar num grau de coordenação de engenharia top, naquele tempo. Então, imagina o que aconteceu com a cabeça desse menino. É uma coisa louca. E aí eu tive muita facilidade. Tinha muita facilidade para levar, para comprar, para trazer, para dominar, porque tudo eu dava conta. Era uma coisa assim, era um mundo de fantasia. Parece que era uma varinha que você fazia assim e acontecia. Sei. Mas aí vieram os problemas. Mas segura aí agora. Agora a gente vai fazer igual
As novelas do SBT agora. Agora vem o anúncio da Jequiti. A gente segura a história do Simplício e agora a gente entra na história do Cláudio, né, Cláudio? Cláudio, eu quero a mesma dinâmica. Quero que você conte um pouquinho para mim da tua infância, da família, né? E esse Cláudio, no decorrer desse tempo, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aí assistindo, existem fases na vida de qualquer pessoa, homem, mulher, existem fases e saber aprender com as próprias fases, com esses ciclos, vai construindo quem nós somos hoje. Né? Eu estou com 42 anos hoje e às vezes a gente fica querendo ser inventor da máquina do tempo. Ai, se eu tivesse a minha cabeça de hoje, quando eu tinha tantos anos. Mas não existe isso, né? Porque, na verdade, quem construiu o Martinelli de agora, 43 anos, ó, já falei 42, de 43 anos, foi exatamente os erros. Já está diminuindo, já está contando o resto agora. Os acertos. Daqui um pouquinho é 41. Foram os erros e os acertos, né? E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente sabe muito bem disso aí. Mas vamos lá, Cláudio. Quero ouvir agora um pouquinho da tua história. Eu tive uma infância muito feliz, muito feliz. Eu nasci numa cidade chamada Timóteo, né? Meu pai foi trabalhar na Cesita. E aí eu nasci lá e foi ótimo. Minha família tem uma família muito bonita, tenho 4 irmãs, depois 3 irmãos. Eu sou do meio dos 3 irmãos. Elas devem estar aí assistindo a gente, né? Elas vão estar aí assistindo. Eu defini um horário, eu fiquei de mandar um link para eles. e aí, assim, todo mundo, assim, a família eu fui muito bem cuidado, né? Porque tinha 4 irmãs, mas minha mãe 5. E a gente é muito bem cuidado. E meu pai muito trabalhador, minha mãe que coordenava tudo. Minha mãe era pulso firme. Ela era demais. Chamava Noita. Meu pai Henrique. Aí nasci em Timóteo e a Cesita naquela época era como se fosse uma CEMIG da vida. Ganhava muito bem os funcionários. E o meu irmão mais velho, que eu fui o último que chegou a trabalhar na Cesita pelo Senai. Na minha época, já não tinha mais o Senai, que era a Escola Profissional da Cesita. Aí eu comecei, estava mudando muito já também. Eu falei, não, eu queria ir embora dessa cidade. Boa cidade, boa, mas eu jovem demais. E aí eu Novos ares aí. Novos ares. Minha mãe consentiu, mas com a condição de eu ir para Belo Horizonte e estudar e trabalhar com meu tio. Ela ligou para meu tio tinha uma loja de móveis, lá em Contagem. Aí fui trabalhar com meu tio, uma loja de móveis lá, aprendi muito com ele, Caetano. Depois nesse tempo, um primo meu me convidou para trabalhar com ele. Eloy Coelho Jacome Neto. Eloy tinha um supermercado já, era assim, mais ou menos um pouco mais velho que eu, mas mais novo do que meu tio, então me interessei mais em ficar com ele e me perdi muito, porque ganhava muito bem também, porque a gente mexia no Ceasa. E a gente repara no negócio, quanto mais a gente ganha, a gente mais se perde, a gente não tem cabeça, né? Exatamente. Assim, eu tive fases boas, mas eu tô melhor hoje. Sim. Assim, eu não tenho saudade da infância. Eu tive uma boa infância, viu? Eu não tenho saudade assim, não, sabe? Hoje eu tô melhor. Eu me sinto melhor hoje, porque hoje eu tenho o que eu não tinha. Quando eu me perdi naquela época, hoje eu não me perco mais. Então é por isso que eu me sinto bem. Sim. Porque depois eu me envergonho até do que eu já cheguei a fazer. A gente achava que era dono da situação, atropelava tudo, atropelava no comércio, em negócios. Uhum. Né? Depois eu vi que não era nada disso. Se faz a coisa de coração, com amor mesmo. Eu trabalho com amor. A minha área, ela é assim, tem muita coisa. A gente cuida de vida, não cuida de quem faleceu, uhum. Né? Eu não sei se posso falar. Para quem está em casa aí, né, o comentário do Cláudio aqui, eu vou explicar. O Dr. Simplício, ele está contando essa fase dele, né, que ele era funcionário de uma grande empresa, né, do estado de Minas Gerais. Se você estiver aí em outro estado, às vezes você não sabe o que é a CEMIG, mas a CEMIG é a responsável pela distribuição energética do nosso estado aqui em Minas. E era uma empresa que sempre pagou, né, muito bem, sempre
cuidou muito bem ali dos seus funcionários ali, e hoje Dr. Simplício é advogado aqui na nossa região. Hoje, inclusive, ele estava cuidando, né, de questões aqui em Pouso Alegre e passou aqui para ter esse tempo com a gente aqui. O Cláudio, né, ele tem uma empresa que cuida de vidas, exatamente como ele disse. Aí você fala assim, mas peraí, eu achei que o Cláudio, né, a Plamaf, ela estava ligada a uma funerária e tal. Exatamente, o Cláudio cuida de vidas. Na verdade, a pessoa que faleceu, ela vai receber todos aqueles cuidados que precisam para a última homenagem. Mas, na verdade, o grande papel e o que o Cláudio entendeu e desenvolveu na empresa dele foi que importante é prestar aquela última homenagem da forma mais digna e bonita possível. Porém, as pessoas que estão vivas são as que mais precisam ser, né, Cláudio? Exatamente, exatamente. A pessoa que fica, que tem mais dificuldade para entender aquele momento, então a gente está ali para isso mesmo. O meu compromisso é entregar o que a empresa propõe, de carinho, cuidado, entregar. Isso é a minha preocupação, é essa, eu vivo por isso. E voltando um pouquinho do passado, da minha família, que eu gosto de falar dela também, minha família tem 4 irmãs que todas elas são um bom exemplo para mim, foram um bom exemplo. A minha irmã mais velha, Marília, ela mora em Vila Velha, no Espírito Santo, ela fez 50 anos de casado, eu tive até lá. E tem a Heloísa, a Regina, a Sandra, e todas. Se você esquecer o nome de alguém, vai dar Pois é, briga, por isso hein? que eu não podia deixar de falar. E o Carlos mora em Valadares, o Clebinho mora em Vila Velha. A minha família, quando aposentou na minha região lá, porque lá a Cesita, Aços Especiais de Itabira. E lá é o aço inoxidável, né? E minha família, quando foi aposentando, o pessoal, lá é muito quente, o pessoal muda para a praia, que é o Espírito Santo. Muitos vão para Guarapari, mas minha família foi para Vila Velha. Então, A praia de Minas. Mas eu já estava em Belo Horizonte. Então eu continuei em Belo Horizonte e com o tempo meu irmão estava aqui, estava em Itajubá e me chamou para vir para Varginha para a gente montar uma distribuidora de frios. Aí eu vim, logo depois, ficando, gostei muito, gosto muito de Varginha. E depois me instalei por causa da firma, né, que eu comprei lá, que estava bem pequenininha lá, a Plamaf, lá em Eloy Mendes, a gente vai fazer agora em setembro, dia 20, vai fazer 13 anos. 13 anos. 13 anos que você está à frente da Plamaf. 13 anos lá. E teve um crescimento, sim, não por mim, pela equipe mesmo lá, e tudo. Você fala assim, Cláudio, como é que você fez isso? Rapaz, não me lembro. Tudo é por Deus mesmo. Se você entender, tem coisa lá que você fala, de onde que veio isso? Gente, só pode ser por Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque por mim não sai nada, não. A única coisa que eu faço é adorar a Deus e pensar nele e vejo que é tudo por ele. E, então, a Plamaf teve um desenvolvimento assim, estrondoso. Assim, de mais ou menos uns 750%, 770% de mais clientes. Sabe? É algo sobrenatural. Em 13 anos foi sobrenatural. 13 anos. Eu estou falando assim, coisa de 10 anos. Sim. Assim, teve. Então, aí melhorando muito, trabalhando, eu me dedico muito, eu gosto. Não trabalho tanto mais como eu trabalhava antes. Mas 24 horas eu tô ligado. Porque hoje, com a tecnologia, né, o telefone, a gente vê tudo, fala com todo mundo na hora que precisar. Então, eu estou sempre na frente. Aí, tenho essa pegada assim de... Minha vida hoje é trabalho. Se resume eu resolver a Plamaf, organizar ela. Mas aí, com o tempo, eu estando aqui em Eloy Mendes, aí conheci conheci o Martinelli, né? Depois conheci o Simplício. Né? Antes teve lá o Gilberto, não posso deixar de falar de Gilberto, que foi grandioso, o filho dele, Cleoberto, eu gostei muito do pouco de tempo que eu tive com eles, sabe? Foi rápido demais, foi excelente, foi uma coisa maravilhosa. Então,
É tudo isso. Tudo isso. Porque eu quero fazer muito mais, hein? E o legal disso é, tipo assim, tem gente que conta a história, né? E ele mesmo diminui a própria história, porque ele fala, é só isso. O Cláudio não. O Cláudio, ele falou, ó, e é tudo isso, e eu quero fazer mais. Tá, deixa eu te falar. Aprendi isso foi com você, tá bom? Foi com você que eu aprendi. Porque que, teve uma época que quando foi no começo, né, como comentei com o Dr. Simplício, eu falei, a gente, um curso que o Martinelli deu. Aí se apresentava, é só isso. Eu falei, depois, no final, teve. A sua vida só foi isso? Eu falei, não, agora foi tudo isso. Foi a gente fez no Sala 7, né? Foi na Sala 7. Sala 7. A gente Excelente. falou disso. Tipo assim, a gente tem essa mania de diminuir a própria história, né? Vocês dois já assistiram algumas vezes eu falando da minha história, né? Sim. E às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, nossa, que história linda, que história... Eu falo assim, a história de todo mundo é bonita, né? A história de todo mundo... Imagina, eu aprendo e me emociono com a história do Cláudio, eu aprendo e me emociono com a história do Simplício, né? E a beleza da história é tocar no ponto certo, né? Eu falo que eu tenho assim, o maior carinho, né? Com a família do Simplício, porque são abraços assim que a gente acaba não esquecendo, né? A minha esposa mesmo fala assim, é uma delícia quando a Márcia abraça a gente. E eu aposto que ela não escutou isso só da minha esposa, né? Escuta de muita gente. E às vezes a pessoa tem dons e talentos que nem ela sabe que tem. Às vezes um abraço salva uma pessoa, né? Eu já vi muita gente com problema na empresa, com problema no casamento, problema nisso, problema naquilo, e pensando até besteira, e de repente ganha um abraço e muda completamente a ideia, né, do que ela vai fazer dali para frente. Mas vamos voltar aqui para a história do Simplício. Voltou, plim, Jequiti de novo. Vamos lá no Dr. Simplício. Você que está aí acompanhando nessa segunda-feira à noite, né? Eu tenho certeza que vai falar com você. E eu tenho certeza que as histórias aqui nessa mesa, elas têm muito para te ensinar. Então não sai daí e vamos fazer o seguinte, além de não sair, chama outras pessoas para assistirem, porque eu tenho certeza que tem muita coisa que ainda vai ser falada aqui, você e outras pessoas precisam ouvir. Mas vamos lá, doutor Simplício. Então, dentro dos meus alguns erros, né, porque se for colocar todos aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando de coisa errada. Então, para simplificar... Eu pulei essa parte do erro, eu pulei. Simplificar a situação, eu comecei a mexer com política sindical. E aí, o que acontece? Para mim, que era um exímio técnico, tudo dentro da ciência, e é por isso que eu tive muito sucesso na CEMIG, por causa de trabalhar dentro da norma, dentro da etiqueta, dentro dos conformes. Ali, né? Dentro do padrão. E a CEMIG, ela é uma empresa, até hoje ainda é, hoje um pouco menos do que na minha época, mas ela era quase uma empresa de staff militar. Tudo dela, porque imagina naquela época, se tinha um problema em Uberlândia, não dava para mim sair daqui de Varginha ou Pouso Alegre e ir lá em Uberlândia para poder resolver o problema. A pessoa lá tinha que estar com a capacidade para poder resolver o problema. E de fazer na mesma... Uberlândia, com a mesma qualidade, com o mesmo treinamento, com a mesma pegada e com o mesmo resultado. Sim. Por isso as nossas turmas eram turmas pequenas, de 12 pessoas, e nós tínhamos um sistema de CAAT, era uma conferência. Então você fazia uma prova individual, depois fazia uma prova com 3, depois fazia uma prova com 6, depois fazia a turma toda. E com uma condição, a prova da turma toda tinha que superar a prova individual. Você tinha que ter uma nota mais alta. Então, e era o sistema francês, né? Porque o sistema trifásico francês que a CEMIG adotou. E aí, o que acontece? Nessa parte aí, eu confesso que em termos de eletrotécnica, em termos de CREA, a gente tinha uma facilidade tremenda. Mas aí eu resolvi embrenhar para o lado errado. Até o que o Dr. Simplício está trazendo aqui, existem as pessoas que precisam estar lá, né? Que elas nasceram só para aquilo ali. E existem as pessoas que precisam cuidar de outras pessoas. E quando a gente troca a nossa vocação, né?
Às vezes até, não, eu vou estar lá e vou cuidar das pessoas. Não dá certo, né? Não. Eu falo assim que eu nasci, eu acredito nisso muito fielmente, eu nasci para cuidar de pessoas. Eu nasci para estar com pessoas. Tanto é que você quer me deixar doido, é deixar eu num lugar sozinho onde eu não vejo gente. Tem gente que ama essa sensação, né? Verdade. Sozinho, a praia paradisíaca. Eu falo assim, o pior lugar para mim seria um lugar assim, tá sozinho, sem gente, né? Exato. Por quê? Porque a minha vocação, e eu descobri isso com o tempo, era estar com pessoas, era desenvolver pessoas, era trabalhar diretamente com pessoas, e isso, desrespeitar isso, né, me deixava triste. E eu sei que, o que você viveu é exatamente isso, é acertadamente entender isso, né? Mas para mim ter a maturidade dessa decisão de hoje, eu Sim. precisei de fazer um tanto de coisa errada lá atrás. Sim, Então, ó, eu fui pro sindicato, onde eu conheci a minha esposa, sim, falei uma besteirada lá, porque quando a pessoa não está treinada, ela, fora da área dela, ela atropela tudo, né? sim. E aí o que acontece? Eu tomei uns caminhos que não foram bons e me divorciaram dos compromissos empresariais Sim, e fizeram com que eu, de elogiado, passasse a ser perseguido empresarialmente. sim, E aí quase que eu perdi meu emprego na cidade de Varginha. sim. Quase. Faltou pouquinho para isso acontecer na década de 90. Olha para você ver, Olha só pra você eu ver. fiz um bom trabalho. Saiu de uma ponta para outra. Para né? outra, de um extremo ao outro, por causa de ter misturado os passageiros, Uhum. por causa de querer ir para uma área que eu não tinha domínio, mas que eu achava que tinha, porque eu tinha dinheiro, eu tinha posição, eu tinha condições, Sim, aí eu fui pro abafa. sim. Tudo errado. E aí comecei a fazer minha esposa sofrer, comecei a fazer minha casa sofrer, comecei a fazer a CEMIG sofrer. E nesse tempo você não tinha consciência desse sofrimento todo, né? Não, Você porque eu não passa a tinha entender treinamento, depois. eu comecei, e inclusive longe de casa, o meu chefe, né, naquela época a gente falava chefe, Sim. hoje os nomes Não são mais pode, bonitos, né, não fala mais chefe, hoje é líder, né, ou é coordenador, ou coisa assim, né, gestor. Sim. Então tem uns nomes mais técnicos, né? Mais rebuscado, mas é a mesma coisa, No né? fundo acaba sendo quase a mesma coisa. Então, naquela época, o chefe da minha região, de Varginha, ele era de São João del Rei. E Era ele, conterrâneo seu, então. e ele chamou a minha mãe, chamou a minha esposa lá e falou, ó, se continuar do jeito que tá aí, eu vou ter que mandar embora. Não tem jeito, não. Olha, é uma sumidade técnica. Tudo que manda fazer, sabe fazer. Uhum. Mas a questão política está jogando tudo a perder. Ele tira com a mão Sim. e ganha com a mão e desmancha com a outra. Uhum. E aí é que veio uma coisa estranha. Como eu mexia com o sindicato, nós ganhamos as eleições do sindicato e os meus resultados eram bons. Não é para dizer que meus resultados eram ruins, não. E nós ganhamos, nós estamos aqui em Pouso Alegre hoje, Uhum. ganhamos a eleição contra Pouso Alegre, Olha só. na época. E aí, quando eu fui ser punido, né, Uhum. que veio uma punição mais branda do que a ser dispensado, o chefe que estava em Varginha, o líder que estava coordenando Varginha, era de Pouso Alegre. Ele chamava Dr. Otacílio. Sim. E ele chegou para minha mãe, depois que o outro chefe deu quase o cartão azul, né? Uhum. E falou assim, não, eu tenho uma oportunidade para ele lá em Pouso Alegre. Se por acaso ele quiser, isso eu já estava morando lá em São João del Rei, Sim. se achando, né? Achando que podia Sim. virar os barcos tudo por minha conta. E aí, na humildade, a minha mãe e a minha esposa chegaram para mim, olha, é melhor se aceitar. Porque se você não aceitar, você vai colocar todo mundo em sofrimento, porque a vida que você projetou, você ainda não pode voar sozinho, porque você trabalhou sempre a vida de empresa, então
Mas eu falei, mas eu tô em São João del Rei, como que eu vou para Pouso Alegre? Olha que diferença. Eu queria ir lá pro lado norte, tô indo pro sul. Não. E relutei para vir para Pouso Alegre na época. Isso na década de 90. Isso já era um tratamento já, né? Já era algo Deus cuidando da criação, né? Uhum. Porque na realidade já estava me contrariando em algumas coisas para me ensinar, para diminuir a minha pegada, para mim entrar dentro de um novo modelo, que é o modelo de fazer as pessoas felizes e não a gente feliz. Sim. Porque o correto, né, é a gente fazer as pessoas bem e não fazer a gente bem. Sim. Então eu estava no hospital. Eu falo muito disso a respeito de relacionamento, né? Eu falo assim, tem gente que chega e fala assim, por que o casamento de vocês é tão bom? Eu falo assim, porque a Vânia casou para me fazer feliz e eu casei para fazer ela feliz. Se eu tivesse casado para eu ser feliz, teria dado errado, né? Sim. Quando você casa com a consciência que você tá ali para fazer o outro feliz, e isso é recíproco, aí não tem como dar errado, né? Verdade. Aí você tira as possibilidades de dar errado. Então, aí, vamos botar assim, me despachar para Pouso Alegre, né? Tipo assim, se Pouso Alegre te aceitou, Sim. vai para lá então. Mas quer dizer, você estava me jogando na boca do lobo, né? Porque aqui era o nosso oponente sindical. Você tinha acabado de vencer a eleição em cima de Pouso Alegre. Sim. Ou seja, Pouso Alegre era a nossa principal oposição naquele momento. Sim. Eu digo Sim. temos de sindicato. E aí eu cheguei como aquele estranho no ninho, começando do zero, jogando com muita simplicidade. Voltei a ser aquele técnico lá de trás, né? Mas refez o caminho, né? E abandonei as questões políticas sindicais. Mas você sabe que a conta chega para pagar. Sim. Não adianta. Você cutucou a onça e nessa hora eu tenho que agradecer muito a minha esposa. Sim. Porque para ela sair do convívio dela, para ela sair da casa dela, para ela sair da família dela, que era toda de Varginha, Sim. os meus filhos são todos de Varginha, e eu vim para Pouso Alegre para ser tratado. Para ser assim, olha, nós vamos te dar aí uma última chance antes de botar você para rua. Sim. Era mais ou menos isso. Era um ultimato ali, era pegar ou largar. Ou você se enquadra, ou você tá na rua. Uhum. Mas aí, Deus é maravilhoso. Uhum. O que aconteceu? Eu cheguei aqui com a asa quebrada. Quando eu pensei que eles iam pisar na minha cabeça, quando eu achei que eu ia morrer, eles foram me dando uma aguinha. Aí fui fazendo amigos, fui ganhando as pessoas na CEMIG. Sim. Comecei a fazer o curso de Direito aqui na Faculdade de Direito do Sul de Minas, aqui em Pouso Alegre. E na época que a faculdade ainda era muito melhor, né? Era uma faculdade de renome. Sim, na época uma dos grandes nomes do direito era aqui, porque hoje em Pouso Alegre mesmo, por que eu estou falando isso? Porque em Pouso Alegre hoje se tem cursos de direito em outras regiões aqui perto. Sim. Dentro de Pouso Alegre você tem outras faculdades dentro de Pouso Alegre tem. Com direito. Nessa época era só ela, né? E assim, ela tinha grandes nomes do direito ali dentro lecionando, né? Dr. Breno, Dr. Gersoni, eram pessoas conhecidas em nível nacional. Sim. Eu não sei se vocês, se Martinelli ou Carlos, o Simplício que morou aqui conheceu, eu falo muito deles que eu conheci. Doutor Séries, que foi juiz em Paraguaçu, ele daqui. O irmão dele é o João, é desembargador em Brasília. Doutor Dionésio, infelizmente, faleceu. Ele foi sepultado aqui também, aqui em Pouso Alegre. Eu vim até para cá na época, acompanhei. Doutor Dionésio, e ele tem mais um irmão aqui, que me fugiu o nome agora, mas todo mundo da área do direito. Todo o direito, ó, lá na casa deles, dois juízes, né, um desembargador, e esse daqui, esse me fugiu o nome agora, mas ele também teve cargo na estadual, eu acho, na secretaria aí muito, muito boa, e é formado em direito também. E o Séries, doutor Séries, foi professor aqui na faculdade. Certo. E o pai dele, interessante, eu gosto muito de falar deles, que eu conheci ele bem, que eu trabalhei com o doutor Dionésio,
E o pai dele era muito simples, ele era o porteiro da escola onde ele estudava. Então, já temos aí, vim para cá, fiquei o período do direito todo, né? Foi um período de 5 anos. Sim. E quando eu estava encerrando e saindo da faculdade, eu recebi uma proposta de Betim, lá na região metropolitana. Uhum. Resolvi dizer sim para essa proposta, mas deixei muita coisa em Pouso Alegre encaminhada, né? E tem coisas até hoje que da época ainda está aqui em Pouso Alegre, Sim. que a gente está até retomando. Então, Pouso Alegre foi o meu laboratório. Sim, o hospital ali, chegou O casa hospital. quebrada. O hospital. Eu cheguei aqui para morrer, mas Sim. cheguei e saí daqui com curso de direito pronto, já na Ordem dos Advogados do Brasil. Passou Naquela época foi um dos na OAB. primeiros os primeiros momentos que começaram com esse modelo, né, que Sim. hoje foi implantado no Brasil. E aí, nessa ocasião, eu resolvi ir para lá e fui com a recomendação dos 15 vereadores aqui, capitaneados pelo Sargento Campos, na época. Hoje, por exemplo, o prefeito da cidade é um coronel, né? Coronel da Polícia Militar. O Coronel Dimas, Dimas. não é isso? Isso, exatamente. Então, naquele momento, ele colheu todas as assinaturas de todos os 15 vereadores da Câmara, foi unanimidade, eu saí de Pouso Alegre aplaudido. Foi uma Olha só. coisa assim... Onde você chegou ruim, casa quebrada. Eles trataram. Sim. Eles trataram Sai e com honra, entregaram né? um homem profissionalmente correto. Sim. Só que meus problemas não eram só esses. Sim. Eu tinha mais Aí problemas. tinha vários tratamentos acontecendo ao mesmo tempo. Né? E Essa área estava boa, mas tinha Mas as outras coisas. ainda existiam deficiências. Uhum. E que Betim vai ajudar a corrigir. Mas aí, pode Agora ser nesse nós vamos próximo round. Vamos fazer o takezinho aqui. E já vai pro Cláudio. Se o camarada quiser patrocinar, né, o podcast aí, joga aqui que em vez de falar da Jequiti, eu falo da tua marca. Isso mesmo. Cláudio, e agora como é que chega? Você já está com a empresa em Eloy Mendes, né? Já está tendo um crescimento e tudo. Quem que é o Cláudio hoje, né? Dentro de Eloy Mendes? Porque eu chego lá, eu fui lá tomar um café com o Cláudio, o doutor Simplício. Sim. O Cláudio conhece a cidade toda, né? Ah. E todo mundo, você que tá... E aí ele foi lá para pagar uma coxinha pra gente lá e ele conhece a cidade toda, né? Como que é isso? Porque você vem de cidades bem maiores, né? Vem de Belo Horizonte para cá e aí vai morar em Eloy Mendes, constrói essa empresa lá que eu considero um sucesso. Qual que foi ali o caminho, né, para chegar até aí? Foi assim, dedicação. Eu nunca preocupei com ganhos, não. Eu preocupava em pagar a conta, no começo principalmente, e manter o que eu tinha prometido, cumprir, né? E Eloy Mendes é diferente, assim. Eloy Mendes, eu sou conhecido em Eloy Mendes, me conhecem mais do que eu conheço as pessoas agora, depois da Donep para cá, que eu entendi mais e tenho observado mais as pessoas, tenho dado mais atenção, olhado cada um com esse amor que a Donep, que eu aprendi com a Donep, então tenho visto isso. E aí, tudo assim, eu pulei muitas etapas, mas é semelhante ao Simplício. Eu tive muitos erros, achava que a gente era dono do mundo, né? Ia se atropelando tudo e tal. E com o tempo eu fui aprendendo como lidar com isso. Estou aprendendo todos os dias, mas ressaltando, da Donep para cá mudou muito, viu? Existe então um Cláudio antes da Donep e um Cláudio depois. Sim, existe. Depois eu ressalto muito isso. E sabe, eu
eu gosto do que eu faço. Gosto de lidar com o povo. Uhum. Eu não sou muito assim, eu gosto de lidar, gosto de resolver, até eu falo muito lá, eu não sou muito de fazer, não. Eu gosto de ensinar o pessoal. O pessoal me liga por cada situações mesmo, para procurar médicos. Aí eu vou ensino o caminho para eles. Ah, só pode ligar para mim para marcar um médico? Eu disse, não, não. Liga você vai conversar com a secretária, você vai entender como funciona. E sabe, mas tem muito. A zona rural de Eloy Mendes é muito grande. Então tem muita Uhum. gente muito simples, aí a gente acaba Sim. cedendo, fazendo alguma coisa. Teve um dia, eu vou colocar isso aqui na mesa, né? Para você entender, o Cláudio está falando ali da Donep. Nós três aqui somos, né, membros da Donep, Dr. Simplício em Varginha, o Cláudio em Eloy Mendes, eu em Pouso Alegre, e a Donep se organiza nas cidades, né? E a gente chama esses pequenos núcleos de capítulos, e ele vai formando sócios ali dentro, né? O Dr. Simplício lá em Varginha, Cláudio em Eloy Mendes, eu em Pouso Alegre, nós temos São Lourenço, Ouro Fino, né, que está aí assistindo a gente também, né, começou agora recentemente, e a Donep usa desses relacionamentos, desse network, que funciona também para negócios, mas funciona também para gerar esse divisor de águas na vida das pessoas, assim como o Cláudio está falando aqui agora. Né? E aí por que o Cláudio fala da questão de que aprendeu a olhar as pessoas diferente, ver as pessoas diferentes? A Donep tem algo que ela carrega na bandeira dela. É esse amor, e fala disso muito fortemente com a gente. Sua bandeira sobre nós é o amor. A gente aprende dentro da Donep a olhar para as pessoas não como a maioria do mundo está vendo aí fora, mas de uma forma diferenciada, né? Olhando para dentro da pessoa. E eu quero pedir aqui a permissão do Cláudio para tocar nesse assunto. Teve um dia que eu falei com o Cláudio no telefone, né, Cláudio? E aí eu senti, ele nem me falou, mas eu senti ele muito triste, muito para baixo e tal. E aí eu pensei comigo assim, rapaz, eu vou lá. Tinha acabado de falar com ele, eu falei, eu vou lá. E aí peguei o carro, né, Cláudio? E aí quando o Cláudio menos esperava, brotei lá. Pegou ele no pulo. E aí cheguei lá, e eu lembro que nesse dia o Cláudio estava muito mal, né, Cláudio? Estava muito mal, precisava conversar com alguém. E eu sabia disso. No momento que eu desliguei o telefone ali, eu tinha certeza disso. O que acontece na maior parte das vezes? As pessoas estão tão ocupadas com a sua vida, com a empresa, com as suas coisas, que elas ignoram isso, né? Mas naquele dia ali, naquele momento, através da Donep, eu senti isso e eu respondi a isso com uma ação, né? Entrei dentro do carro e apareci lá na sala do Cláudio, lá em Eloy Mendes. E naquele dia a gente conversou bastante, conversamos bastante. Abriu o coração. E aí o Cláudio rasgou ali o coração, aquilo que estava preso ali na garganta dele na hora do telefone, ali a gente colocou na mesa. E eu fiquei muito feliz quando eu saí de lá, né? O Cláudio já estava já com um sorriso diferente. Foi a primeira vez que você foi lá? Foi a primeira vez. Eu nem conhecia ele pessoalmente, né? Mas aí eu já senti na saída já um sorriso diferente. E depois a gente ia conversando, né? Sempre conversava por vídeo porque eu falava para ele que eu queria ver ele. E aí eu fiquei muito feliz de saber que naquele dia, né? De alguma forma, Deus tinha usado a minha vida para falar com ele. E eu tenho certeza, já usou a vida dele muitas vezes para falar em momentos muito piores, com pessoas que acabaram de perder um familiar, né? E o Cláudio foi instrumento na vida dessas pessoas, já usou a sua vida, né? Em processos, em questões jurídicas complexas, e às vezes você está ali com a pessoa ali que está toda enrolada, mas você tem sempre uma palavra, tem uma experiência para trazer. E eu vejo a força da Donep, né? E o prazer que eu tenho em falar da Donep mora exatamente aí. Em ver o Cláudio bem, hoje quando eu encontrei com ele aqui em cima, né? Deu aquele abraço bom e tal.
E aí você vê ali uma pessoa totalmente diferente da primeira vez que eu encontrei. É. Né, Cláudio? Não, tem. Eu senti. Assim, foi muito bom o que você passou para mim. O Simplício, observo as coisas, eu vejo. O Simplício esteve lá também. Simplício esteve Sim. lá, mas eu gosto como chama aquele? Nós fomos em dupla, eu e o Alan. Alan, Isso. me fugiu o nome do Alan. Foi Na foi época muito lá. bom. Isso. A gente tem essas baixas, mas tem vocês, né? Isso aí que me engrandece. Hoje mesmo, eu falei uma senhora que tinha perdido um parente lá, e aí hoje ela falou um monte de coisinha comigo, assim, eu fiquei escutando ela. Aí depois, ela até, acho que, eu vi que ele estranhou, eu perguntei para ela assim, só tem mais alguma recomendação? Ela falou, o quê? Eu falei, só quer mais alguma coisa? Você acha que podia se fazer? Só quer me recomendar uma forma que eu devo fazer para ficar mais leve? Ela estranhou isso, porque, gente, o cara tá doido pra ficar livre dela. Você não tá bom resolver aqui. Depois até eu senti, falei assim, gente, ela ficou, parou. Como é que é mesmo? Não, tem mais alguma recomendação? Quer que eu faça de uma forma diferente, que você vai gostar mais? Pode falar que eu vou dizer pra senhora. É que as pessoas se acostumaram a ser descartadas, né? A ser. E aí, quando você faz isso, é engraçado que a pessoa se assusta, fala assim, rapaz, ele realmente quer, né, me ajudar, ele realmente está interessado no meu problema. Sim. Né? Quando você chega para alguém e fala, e aí, fulano, tudo bem? Aí parece que é de praxe, né? Se a pessoa fala, não tá bem, não, senta aqui, eu quero conversar. Não, era só por educação, né? Mas você vê que hoje em dia é muito complicado isso que o Cláudio acabou de dar de exemplo. As pessoas estão com pressa para tudo. Né? Então, eu gravei esses dias atrás um vídeo falando sobre como a gente decide, né, fazer essa viagem, né, que é a vida da gente. E eu corri muito, eu andava de Ferrari a minha vida, né? De tão rápido que estava. Mas aí uma doença fez eu parar por muitos anos, fiquei com o carro no pit stop muitos anos e saí de lá de Maria Fumaça, porque eu falei, agora não tenho pressa mais. Eu sei. Olha, a Maria Fumaça lá de São João del Rei anda a 30 km por hora. Então, aí eu entro no Almir Sater lá, ando devagar porque já tive pressa. Já corri demais. E aí quando a gente entende isso, a gente entende que a vida da gente é um hífen. Aí o povo já fica confuso. A vida é um hífen? Falar a vida é um hífen. Porque você chega lá no túmulo, tá escrito assim, fulano de tal. Aí tem o ano que você nasceu, um tracinho desse tamaninho e o que morreu. Minha vida inteira é só aquilo ali. Entendeu? É uma estrelinha e uma cruzinha. Então eu tenho que andar bem devagarinho, né? E aproveitar dia a dia, porque isso que você falou, Simplício, é muito importante ficar registrado aqui. Todo mundo quer ter uma empresa de sucesso, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer crescer, todo mundo quer dinheiro, mas aprender ninguém quer. E esse processo todo que você está contando, né? Os erros, os acertos, né? Os tratamentos que são muito dolorosos, né? Que faz a gente crescer, a gente pessoa quer o resultado, mas não quer o processo. Exatamente. Porque o processo ele é doloroso, principalmente de desaprender. Exatamente. Porque aprender é fácil, todo mundo aprende, mas desaprender é difícil. É doloroso você tirar aquilo que não funciona para pôr algo que funciona no lugar. E aquele negócio, aquilo que você já estava habituado, que já era rotina, e era uma rotina errada, você desfazer isso é muito complexo. E fica difícil você falar para as pessoas assim, olha, meu pai e minha mãe me ensinaram tudo errado. Sim. Meu tio me ensinou tudo errado. Olha, eu sou um Zé Mané. Né? Então, o que acontece? Isso, você ter essa consciência, porque é aquilo que às vezes a pessoa chega lá no escritório, eu pergunto, Alice, aonde você está? Porque dependendo de onde você está, eu vou levar X tempo para te levar lá no alto morro. Mas qual morro você quer? Você quer aquele morro ou esse morro? Porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho lugar é bom. É lugar.
Exatamente. Então, o que E acontece o povo no está no- preocupado com velocidade, não com direção. E não sabe depois aonde vai chegar. Uhum. Então, aí a vida se transforma num problema terrível. Exatamente. E aí, voltando lá para o meu depoimento, para a minha linha Ô, Carlos, de quer um trabalho. pedaço de bolo? Pega aqui. É. Pega aqui. O Carlos está com fome lá, ó. Aí por isso que eu tô servindo. Vocês não veem aí, mas eu sempre faço questão de valorizar, né, os bastidores aqui, porque para essa imagem chegar aí até você, tem pessoas aqui por trás aqui, né? E funciona aqui dessa forma. Olha, ele tá tão emocionado Ai, que cara. deixou cair o bolo. Sopra? Não, ninguém viu, não. Ninguém viu, não, tá fora da câmera. Então, Martinelli, e como eu disse, eu ainda tinha muitas coisas para Resolver. resolver e para corrigir. Mas eu resolvi pagar o preço. Eu resolvi aceitar o processo, que normalmente é muito É doloroso. porque a gente também é igual cabresto, né? Quanto mais você puxar no sentido contrário, mais machuca, né? Exatamente. Então, eu continuei lá em Betim com a mesma exuberância, com a mesma arrogância, se achando, tirando onda, vamos dizer assim, porque eu ainda não Era tinha a forma que você sofrido. estava Eu- acostumado. Não, nessa área que eu precisava de correção, eu ainda não havia sofrido. Sim. Eu ainda não tinha. Que é a questão familiar, a questão emocional, a Sim. questão existencial, Uhum. que é muito mais pesada do que a questão profissional. Porque, por exemplo, E que é a base, né? O restante sai dali. eu era conhecido assim, o Simplício da CEMIG, Uhum. né? O Simplício da grande estatal CEMIG. Uhum. Todo mundo chamava o Simplício da CEMIG. Sim. Mas só que eu era o esposo da Márcia. Sim. E que é, e sempre será, muito mais importante do que a CEMIG. Porque a CEMIG troca Simplícios todo dia. O Simplício é só uma peça, né? Uma peça da engrenagem. Sim. E Que para fez, Márcia, estragou, você tira aquela, põe outra, e o barco da CEMIG segue de vento em popa. Mas a minha casa não, a minha casa era eu e a dona Márcia. exatamente. Então, 40 anos? 40 anos. E eu tenho que agradecer muito a Márcia, porque a Márcia teve, embora muita gente ache que ela é impaciente ou que ela é estressada, mas ela teve a coragem, a ousadia, a intrepidez de esperar o meu tratamento. E a paciência, né, Simplício? Porque assim, levou tempo pelo que Porque você não, fala. eu não dava nada que prestava. Uhum. Só problema. Era problema. Na época eu bebia muito, ia para os lugares, fazia um monte de coisa que não podia, porque eu me achava. Sim. Eu estava voando em céu de brigadeiro. Uhum. Parecia que eu tinha o rei na barriga. E aí o que acontece? Eu fiz minha família sofrer. Eu fiz a minha esposa sofrer. Adultério, noitada, cachaçada. Ou seja, eu não prestava, E não. o dinheiro facilita tudo isso, né? O dinheiro Sim, porque potencializa abre, tudo isso. o dinheiro te dá fome de busca, né? Porque você tem facilidade de mandar buscar. E é importante a gente ressaltar isso aqui, ó. O Simplício tá deixando muito claro que o dinheiro, ele pode ser um catalisador, ele pode ser algo que faz o seu voo ser muito bom, se você tiver maturidade, Sim. base na família e tudo mais, mas pode ser um voo Cego. um voo cego, como é que chama lá daqueles caras? Kamikaze. Se exatamente. você não tem isso, né, bem acertado ali. E você estava fazendo um voo kamikaze, né? Sorte que o Só. copiloto ali era a Márcia. Que teve a hombridade Sim. de diminuir e atenuar minha queda. Uhum. Porque a empresa não liga para isso, não. Eles te mandam para o psicólogo. O psicólogo não está nem aí, você é um número a mais, é uma pessoa a mais. Porque na verdade você começa a deixar de dar lucro para a empresa e dar despesa, a empresa não tem compromisso com você, ela simplesmente vai pegar, abrir a porta da rua, né? E te convidar, Convidar para você o tá mais aí. rápido possível, você ainda te dá um prêmiozinho, né?
para você nem olhar para trás. Mas é mais ou menos isso. Aí, nessa época, eu coordenava o processo E01 de expansão e melhoria da CEMIG. Uhum. Eu coordenava todos os técnicos da área de mapeamento e cadastro, da área de projetos e da área de obras. E fazia as manobras do distrito de Betim, da região de Betim toda, que ela dá a volta quase na capital inteira, em todos os municípios, menos Belo Horizonte. Sim. E Belo Horizonte tinha 5 regionais, enquanto a gente era uma só. Uma só. Então você A gente- descobriu uma área bem maior. Extensa, Brumadinho, inclusive, Sim, aonde sim. aconteceu aquele problema lá. Uhum. Então a gente trabalhava, Nova Lima era nosso. Sim. Então, ou seja, a gente tinha uma área muito comprida. Era muitos municípios para uma regional só. E naquela época eram 6 regionais na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente era uma delas. Uma era nós, outra era Sete Lagoas, outra era o anel rodoviário, que é Contagem, e o resto tudo dentro de Belo Horizonte. Então era 5 dentro de Belo Horizonte e 3 fora. Sim. Contagem, Betim e Sete Lagoas. Sim. E eu trabalhava em Betim. Aí o que acontece? Nesse período eu tive a felicidade de ser convidado para um evento da Donep, no Hotel Serra Negra, Olha só. lá na entrada de Betim. E quem me fez esse depois eu fiquei sabendo, né? Uhum. Convite, foram 2 amigos meus que eu jogava peteca com eles no final de semana, Sim. e existia alguns encontros nessas casas, Uhum. e essas pessoas, um inclusive hoje é o presidente do capítulo de Betim, Olha o que legal. Jader Scherer, Sim. e o Silas, que também me chamou. Sim. E essas 2 pessoas me apresentaram nesse jantar, que é um evento da Donep, que até hoje é feito, esses Sim. eventos. Isso há quantos anos atrás, ô Simplício? Isso foi na década de 90, em Olha só. 98, parece, ou 97, salvo o melhor juízo. Sim. Então, quer dizer, foi quase na tampa da década. Sim. E eu fui nesse evento. E uma coisa que engraçada que aconteceu muito comigo, eu muito nervoso, muito chateado, fui pra lá assim pisando duro mesmo. Tipo assim, o que eu vim fazer nesse lugar aqui? Aham. O que é que esse povo vai fazer? Diz que é negócio, eu não tô querendo saber de negócio, quero saber de negócio. Você foi sozinho ou você levou a Márcia? Não, eu fui com a Márcia. Foi. Só que a nossa história de Adonep, eu fui o precursor, a Márcia foi depois. A Márcia não acreditava em nada que eu fazia, não. Mais uma enrolação sua. Ela não... Ela já estava descrente já do Simplício, né? Nossa, assim, pode multiplicar por 10. Sim. Tudo que eu fazia para ela não servia para nada. Porque também ela porque tinha também- razão. Ela tinha razão. Porque também já vinha já de muita... Diversos desaforos. Eu digo assim, de diversos entretantos. Uhum. Para não ficar aqui contando Sim, sim. lameira, né? Porque lameira é terrível de Sim. ficar falando, né? Mas essa parte agora tá muito boa. Esse encontro com a Donep e essa Isso. virada de De chave. chave. Aí parecia naquele negócio lá que eles conheciam a minha vida, sabe? Começaram a... E começaram uns homens bonitos, umas mulheres nos lugares assim certinho, empresários, empresárias, ali tudo arrumadinho, tudo bacana, tudo... Eu me senti assim, falei, gente, esse negócio aqui é chique demais. Uhum. Então elevou a minha autoestima. Sim. E quando eles começaram a fazer lá o trabalho de apresentação do evento, Uhum. quando o preletor começou a dar o testemunho de vida, Ele começa a contar as experiências dele, né? Da vida dele. sim, como empresário. Sim. Exatamente. E aí parecia que ele conhecia a minha vida. Parecia que ele sabia tudo que estava acontecendo comigo. Ele foi, bateu num ponto, eu falei, esse negócio aí é comigo. Eles não me falaram não, mas esse negócio é pra mim, esse negócio. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava assim, será que a Márcia contou para ele o que está acontecendo? Não pode um negócio desse. Sim. Mas aí, à medida que foi desenvolvendo os trabalhos, né, que foram acontecendo, o desenrolar do evento, chegou num momento lá especial que ele pediu para a gente fazer uma opção de vida.
Ele perguntou para nós. E é importante a gente falar isso. Como todo e qualquer negócio, né? Sim. Se coloca na mesa As cartas. as cartas e a Isso. proposta, né? Sim. E ele isso. compartilhou ali de experiências que ensinam muito, né? Um jantar da Donep, você tem a oportunidade de sentar ali com pessoas que são sumidade e que, tipo assim, eu pagaria. Eu teve jantares onde eu estive que eu pagaria para sentar para tomar um café com as pessoas que eu sentei e eu só paguei o meu jantar. Né? Eu pagaria muito isso. mais caro para estar sentado com fulano para ouvir né, aquelas coisas. E aí você Verdade. vê, você paga o seu jantar, senta lá, ouve, né, tem oportunidade de fazer negócio, mas essa parte acaba sendo até a menor parte, A gente não dá muito valor nisso, não. porque verdade, depois você né? aprende tanto, Sim, e você, sim. você leva o seu network de uma forma, e você aprende tanto com essas pessoas que estão lá, além dessa última proposta, Uhum. que você fala assim, rapaz do céu, se eu tiver 10 jantar desse, teve uma época aqui, É o que eu vou tomar a liberdade de tava- recomendar. eu cheguei Isso. a 8 jantares num mês. E a minha esposa falou, mais um jantar? Eu falei, mais um? Eu tô achando que o mês tá passando muito rápido. Eu queria que chegasse. Porque na realidade a coisa mais bonita que existe na existência Sim. é você dar importância para o outro Exatamente. e não para nós. E eu demorei para aprender isso. Eu fui aprender isso nesse jantar. Aqui. E nesse jantar eu vi que as pessoas são importantes na nossa vida. Sim. E esse é o maior negócio do mundo, o melhor Sim. negócio do mundo. É você receber ensinamento de coisa que você não sabe. Exato. Isso não tem preço. Conhecimento que vai libertando, né? E é assim que é, à medida que você vai tendo conhecimento, e esse conhecimento vai chegando no nível bom Uhum. de ser produzido em série, aí sim você vê e você sente. Você começou falando que você estava aprendendo com os seus erros, né? E agora Verdade. você fecha aí falando. E teve uma oportunidade maravilhosa de aprender com o erro do outro. Bom, Né? é que eu achei que era meu. É isso que eu tô falando. Eu ia falar isso com você nesse tempo aí. Se a gente tivesse essa oportunidade, eu com 18, 19 anos, quando eu cheguei em Belo Horizonte, ia ser outra coisa. Agora, tudo é seu tempo, né? O Kardec, esse mês de final, meio do ano, que tem um encontro lá tem um evento lá no Rio, Sim. Aham. aí para um pouquinho de jantares, por causa do tempo e tal, Sim. as programações. Aí o Kardec, Cláudio, tem jantar mais não? Cláudio, tem mais não? Aí o Simplício postou lá um jantar lá, foi o Simplício, postou um jantar lá em Portugal. Isso. Aí eu mandei para ele, ó, bora lá? Se atravessar o oceano aqui. Portugal. Ele só ele respondeu. Não. Eu vou aproveitar aqui, ó, É. e falar, né? Essas aqui são algumas revistas da Donep, né? Essa daqui é a Voz Jovem, essa daqui é a revista A Voz, e essa daqui é a Resposta, e hoje já é a revista A Voz Feminina, né? Que já não é mais a Resposta. Essas revistas aqui são revistas publicadas pela Donep. Você não vai encontrar nenhum tipo de publicidade dentro dessas revistas aqui, mas são revistas que fazem exatamente isso que o Simplício falou também, né? Cada revista dessa conta 4 histórias reais, né? Isso é importante ressaltar. De pessoas reais, que tiveram problemas reais, igual eu e você, e elas mostram exatamente como elas superaram isso. Ah, mas é de autoajuda? Não é de autoajuda, porque autoajuda nunca resolveu o problema de ninguém. Isso, né? Isso mesmo. Aqui são histórias reais de coisas que você vai olhar aqui, algumas histórias vai acontecer isso que o Simplício falou. Você olhar a história e falar, rapaz, é exatamente o que eu estava olhando e falava assim que era o fim do mundo. Né? Só que daí você pega ali o que a pessoa usou ali para resolver e você pega e aplica para resolver o seu problema. Né? Melhor que aprender com os meus erros é aprender com os erros dos outros. E o Simplício também falou da questão né, que esse sim é o melhor negócio do mundo. Esse aqui é um empresário brasileiro, né, foi quem trouxe a Donep para o Brasil em 1977,
Custódio Rangel, foi o fundador da Donep no Brasil, e a Donep no Brasil, só para você entender, ela nasce nos Estados Unidos em 52 pelas mãos de um fazendeiro americano, e ela chega em 77 através, né, de um encontro nas nuvens entre esse grande empresário brasileiro e esse fazendeiro. Ele conhece a Donep nos Estados Unidos, anos depois ele trouxe para o Brasil, e a Donep está no Brasil até hoje, ela é a sede, né? Está no Brasil, mas ela avança em muitos países no mundo, inclusive África, Rússia, né? A Europa toda, e a gente vê o crescimento disso e a transformação que isso tem gerado na vida de pessoas e empresas, né? Empresas que geram essa influência. Martinelli, por que você foca tanto em falar a respeito de empresas e tudo mais? Porque eu sou apaixonado por pessoas. E se tem uma pessoa que muitas vezes é esquecido, principalmente se esquecem de cuidar dele, né? Se esquecem de abraçar ele e tudo mais, é o empresário. Porque a imagem que se criou, principalmente no Brasil, né? É que esse cara é explorador, que esse cara... né? E muitas vezes eu posso falar de experiência própria, eu conheci muitos empresários que eu cheguei para ele e falei, fulano, deixa eu te explicar uma coisa, seu funcionário tem férias obrigatória todo ano, tem 13º, tem isso, e fui falando. E você, quando foi que você tirou a última férias? Ele falou, não lembro. Quando foi que você... Não sei, rapaz. O funcionário tem o direito de, quando está doente, levar atestado e não ir. E ele ia trabalhar, né, doente, quase morrendo. E às vezes a gente pega esse cara da empresa que dá emprego, né, que influencia muitas pessoas e recrimina ele, né? Ele não tem direito a um abraço, né? E a gente fez a imagem do vilão para ele. Eu descobri, e eu também tinha essa impressão, mas eu descobri que esse cara, ele precisa também de sentir isso, e ele precisa ser cuidado também, até para ele poder influenciar. A gente tem experiências com empresários nossos aqui da região, que o cara, quando foi no jantar da Donep, aí o cara conheceu isso, recebeu o primeiro abraço, entendeu qual que era o propósito dele na Terra, né? Pô, meu propósito não é trabalhar até morrer, não. Meu propósito não é faturar 1,5 milhão, 2 milhões, né, num mês, não. Meu propósito é influenciar pessoas. E aí esse cara chega na empresa, foi no jantar no sábado, chegou na empresa na segunda-feira, reuniu os funcionários todos, falou para eles assim, ó, a partir de hoje eu quero ser melhor. A partir de hoje eu quero ser de verdade aquilo que vocês merecem para trabalhar. Os funcionários falaram, pronto, tá doido. Rapaz, adoeceu. É, ficou doido. E aí ele pega, vai, abraça um por um e fala para eles assim, o quanto eles são importantes para aquela empresa e tudo. Isso. Rapaz, a empresa, que já era uma mega empresa, começa a dar mais lucro. Sim. Porque os funcionários que entenderam aquela mensagem ali, eles falam assim, rapaz, a empresa é muito boa, o que era ruim era o patrão, agora o patrão tá bom. Aí ele entendeu o que é prosperidade. Sim, porque tem essa diferença, né, Cláudio? Tem a diferença. Sim. Riqueza e prosperidade. A riqueza, ela traz peso. A riqueza, ela faz a gente ficar doente. A riqueza, ela é a gaiola de ouro. Ela parece bonita para todo mundo lá de fora. Mas o cara tem dinheiro para comprar a cama mais cara da loja, mas não tem dinheiro que pague o sono, né? Ele vai viver à base de calmante, vai viver... Ele tem condições de estar no melhor hospital do Brasil. Não sei, hoje seria o Einstein. Albert, né? Einstein, São Mas Paulo, a doença dele, às vezes, não vai ser resolvida. Entendeu? A dor dele não pode ser resolvida. Esse jogador agora do Uruguai, aconteceu isso. Ele teve um mal súbito, correram com ele para o melhor hospital do Brasil, em São Paulo, que é o Albert Einstein. Sim. Ele chegou lá, caiu duro, morreu, acabou. Então, ou seja, a gente tem que estar preparado. A gente começa a entender isso, né? É. Eu posso ser o melhor, eu posso ter a melhor empresa, eu posso faturar milhões. Mas quem sou eu de verdade, né? O que eu tenho para oferecer? Porque de repente eu tenho, sei lá, bilhões na conta, mas não tenho nada para oferecer para o Cláudio, né?
Isso mesmo. E aí a Donep entra na nossa vida e ensina a gente princípios e valores, né? Mostra pra gente que tem saída para muita coisa. Eu conheço homens que saíram de fortunas de 250 milhões para dívidas, né, de 100 milhões e queria se matar. E aí eu pego, chego, apresento, falo, né, para ele da minha visão de mundo hoje, através da Donep, através dos princípios que eu aprendo na Donep. Esse cara, em vez de se matar por causa da dívida de 100 milhões, ele vai reconstrói a vida dele e já fatura de novo quase o dobro do que tinha. E agora melhor ainda, agora aquilo para ele não é um peso. Ele não briga todo dia, ele não acorda de manhã, né, com medo de perder. Hoje ele acorda com o propósito de fazer aquilo ser melhor ainda. Hoje a vida dele é mais alegre. A família hoje, os filhos, coitado, não viram, né, o pai, porque o pai só vivia para a empresa. Hoje, além da empresa, além da riqueza e tudo mais, né, da prosperidade, quero dizer, eles têm pai, né? Hoje eles têm uma família, eles viajam junto. Hoje eles desfrutam do dinheiro que tem. Antigamente o dinheiro era a cadeia deles, né? Antes andava de carro blindado, andava, né, com medo de tudo, com medo de ser roubado. Hoje não, hoje eles andam, né, felizes, não precisa de segurança, não precisa... Hoje eles aprenderam a viver. Exato. Ó, você tem uma ideia, é extraordinário. A Donep é extraordinária. Exemplo, toda a vida eu vi, eu não sou muito de acompanhar futebol, mas eu vi o goleiro do Atlético lá, João Leite, conhecia a fama, via nos jornais. Aí depois eu vou no jantar no capítulo do Dr. Simplício, tá lá quem? João Leite. João Leite, história maravilhosa, maravilhosa. Então, eu queria deixar claro, pessoal, foi convidado para ir para a Donep? Vá, uma experiência. Experimente. Na região a gente tem a experiência de ter aí recebido muita gente boa, né? O Elisaf, né? O Elisaf, o Edilberto que teve lá também. Elisaf é o Duda do sorvete. O Edilberto também, que veio do Rio também, né? Que era vendedor de piscina. Isso. Tudo. Edilberto também, história fantástica. Isso inclusive, ele tem um livro que ele escreveu, que eu até fiquei com alguns lá, sim, e hoje eu até dou de presente com as pessoas quando vai no escritório, que ele fala a linguagem da época. Sim. E os diálogos, tudo na linguagem da época. De quem? De quem foi? Do Edilberto. Do Edilberto, um livro de capa vermelha. Um carioca que esteve lá no capítulo de Varginha. Nós fizemos um jantar com ele. Inclusive, qual que é a área dele? Foi... de empresarial. Ele trabalhou muitos anos. Ele é conselheiro da Donep. Ele trabalhou muitos anos, ele tinha uma loja de piscina, né? Sim, isso mesmo. Piscina, produto de piscina. E a família dele muito rica, né? Sim. Uma família rica. Família no Rio, isso, do Rio. Exatamente. Inclusive, para nós foi uma bênção, uma alegria muito grande recebê-lo, porque ele, do Rio de Janeiro, subia a serra toda, mais de 400 quilômetros, para prestigiar o jantar das Alterosas, aqui no sul de Minas. Sim. Nós ganhamos muito com a experiência dele. E é um outro foi muito bom. E é um outro detalhe que a gente tem que ressaltar dentro da Donep. Esses homens, né? Eles saem de lugares muito distantes, às vezes, para estar lá para fazer esses jantares, esses eventos. Por conta deles. E olha só para você ver que interessante. O Dr. Simplício focou muito na distância. Se o cara não tivesse esse carinho, né? Esse respeito pela Donep, ele não ia sair do Rio para vir aqui, né? Para passar frio aqui no sul de Minas. Não ia vir. Amor, né? Amor. O João Leite mesmo saiu até de BH. Lá de Belo Horizonte, eu estava no jantar, você também estava, lá em Itajubá, na divisa do estado. E terminou, levantou cedinho, era mais ou menos umas 5 da manhã, pegou a Eliana, a esposa dele, né? Que também é da área esportiva, da geração olímpica, né? Olímpica, a Eliana, saiu de Itajubá, foi até Belo Horizonte, que tinha um compromisso lá. Agora, você pensa bem, uma pessoa sair nesse nível de doação da capital mineira, do seu conforto, para ir na divisa do estado,
dormir lá para fazer um jantar, Sim. a brilhantar com uma grande palestra, que é Uma essa que o história, Cláudio, né? é uma história de vida, uma coisa maravilhosa, né? Para depois voltar, é uma doação, não é? Sim. Se a pessoa não tiver chamado, se a pessoa não tiver convicta, se ela não entender que ela tem que amar de verdade e fazer para o outro e não para ela, Sim. ela não faria. E olha só para você ver como que é interessante, difícil, né? é difícil. Só a pessoa treinada mesmo. Eles estavam em Itajubá, Sim. né? Vieram de BH, estavam em Itajubá. E eu estava saindo de Pouso Alegre para ir a Itajubá para assistir, né? Aham. Para estar no jantar. Isso mesmo. Aí quando eu tô passando por Piranguim tem o Pé de Moleque conhecido nacionalmente, né? Nacionalmente. Eu tô passando por Piranguim, algo aqui dentro de mim, assim, falando assim, compra uns Pé de Moleque, leva pro João Leite, né? E aí eu falei assim, eu sou muito assim, eu aprendi a ouvir, sabe? Ué. E aí eu passei ali, Andar em falei pra minha espírito, esposa, né? vou parar Isso ali, mesmo. vou comprar uns Pé de Moleque. Ela falou, eu vou comprar um amendoim pra mim também. Aí paramos lá, comprei uns Pé de Moleque, comprei uns negócios e tal, mandei fazer uma sacola bem bonita, assim, com bastante doce. Eu vi lá, falei assim, olha, dessa vez caprichou. E aí peguei e levei. É. Aí chegamos lá e eu dei de presente pra ele. Falou, rapaz, a minha esposa tava falando desse Pé de Moleque desde a hora que nós saímos de lá. Você acertou, né? Acertou em cheio. Então, quando a gente, né, se coloca para fazer essa doação do nosso tempo, né? Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, eu quero deixar bem claro. Os recursos, né? né? Os Eles nossos recursos, eles também saíram, né, de Varginha, de Eloy Mendes, para estar aqui hoje em Pouso Alegre gravando, né, falando aí com você. E essa doação do tempo deles, eu falo que a moeda mais cara do mundo não é o euro, não é o dólar, não é o ouro, que nem dizia o Silvio Santos. A moeda mais cara do mundo se chama atenção. E hoje eles estarem aqui, né, dedicando esse tempo a falar com vocês aí, né, junto comigo, com o Carlos aqui. Se você ficou aí até esse momento, você entregou para a gente aqui a moeda mais cara que existe no mundo e nós queremos entregar também para você com toda a dedicação, com tempo. Eu queria que você pudesse sentar aqui nessa mesa com a gente, comer desse bolinho, tomar desse refrigerante, Maravilha. né, e dizer para você que isso é muito importante. A gente já está caminhando para o final, né, e antes da gente terminar aqui, eu quero muito que você entenda, né, que a oportunidade que você tem, e reforçar o que o Cláudio falou aqui, se você tiver a oportunidade de ir a um jantar da Donep, de receber um convite para estar em um evento da Donep, seja onde você estiver, né, não recuse. Vá, experimente, até para você provar um pouquinho dessas histórias aqui. Você entender que todos nós temos acertos e erros. E muitas vezes mais erro do que acerto. Mas a nossa vida tem um ponto de encontro. E esse ponto de encontro muitas vezes coincide com esse momento que é gerado dentro de um evento da Donep. De você encontrar ali coisas que você precisa para mudar o Simplício, né, de antigamente com o Simplício que eu vejo hoje sentado na minha frente, se emociona ao lembrar da própria história, né, que fala com tanto carinho da importância da esposa, Dona Márcia, que está ali assistindo, né, Verdade. dos filhos, da família, homens que têm o mesmo dinheiro hoje que tinha antes, mas hoje são mais felizes, hoje são mais realizados. Às vezes a gente tem mais cabelo branco, eu posso falar de vocês dois, porque eu ainda não tenho. Mas eu falo assim, homens que encontraram esse presente, né, de serem hoje. Depois você passa a marca da tinta para nós. De serem hoje, né, de fato bem-sucedidos. Porque ser bem-sucedido não é ter mais dinheiro. Ser bem-sucedido é ter o mesmo tanto de dinheiro, porém saber desfrutar muito melhor disso, sem passar por cima de ninguém, sem gerar peso, sem gerar sofrimento na família, como o Dr. Simplício falou aqui, mas gerando felicidade, né, e retribuindo isso na vida das outras pessoas. Hoje eu quero fazer esse agradecimento muito especial a você que está aí, né? E já para a gente fechar, se você continua aí,
comenta assim, ó, eu vou, né? Porque eu tenho certeza que você vai estar no próximo evento. Nós teremos agora vários jantares aqui na região, Itajubá, Varginha, Eloy Mendes, Pouso Alegre, Ouro Fino. Muito em breve vai ter evento e eu quero muito que você esteja conosco num desses eventos para experimentar um pouquinho dessa atmosfera que a gente comentou aqui. Você quer ser sócio da Donep? Você quer fazer parte disso, né? Você também pode aí ser sócio comunicando com um representante da Donep da tua cidade ou simplesmente entrando no site www.adonep.com. A gente vai deixar depois escrito aí, mas faça parte, né? Seja o meio e nunca o fim. Quero agradecer muito, doutor Simplício, pela tua presença aqui. Obrigado mais uma vez, né, por tirar esse tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi muito prazeroso o pessoal que está ali assistindo a gente nessa segunda noite. Obrigado, Cláudio. Deus continue te abençoando, que a Plamaf continue crescendo, que sejam mais e mais anos de crescimento e que você continue cuidando das pessoas como elas precisam ser cuidadas, né? Sim, sim. E isso seja cada vez mais presente na vida das pessoas ali que você atende. Últimas palavras, doutor Simplício. Então para deixar aí uma mensagem, primeiro de agradecimento, de poder estar aqui contribuindo com esse projeto da Donep, que é fantástico. E convido a todas as pessoas, né, reforço esse convite, para que quando estiverem oportunidade de se fazer presente num desses eventos, eu recomendo, porque para mim foi excelente. Hoje eu sou o melhor pai, sou o melhor marido, sou o melhor avô, tenho hoje 5 netos. Bacana. Então, hoje eu tenho a alegria de poder respeitar as pessoas e dar a elas vida, aquilo que elas esperam, de considerá-las, de ouvi-las, de receber conselhos delas, de poder trocar experiências de network, treinamentos, simpósios, lives. Então, eu fico muito feliz de poder estar na vida dessas pessoas, juntamente com a minha esposa, com a minha família, que está a serviço desse projeto de amor. Então, para nós foi uma alegria muito grande estar aqui, não é peso nenhum, é muita alegria poder estar aqui para colaborar, e estaremos sempre colaborando nos eventos para que outras pessoas possam ter aquilo que a minha família já recebeu. Muito bom, muito bom. Muito bom. As últimas palavras aí, Cláudio. Eu quero agradecer a Deus, minha família. Eu não comentei sobre a Ana, a Tatiane, a Alice hoje, né, que está uma beleza, de 7 anos. E tudo isso é que fez o meu crescimento. Sim. Tatiane, uma filha maravilha mesmo, a Alice, a neta, e a Ana como esposa. Tudo tem sentido do que aconteceu na minha vida. Tudo caminhou, tudo no seu tempo. E eu queria falar a todos que abraça, família, Deus, e é isso. Né? Amigos. Sim. Eu, para mim, vir aqui foi um prazer, eu vim com alegria. O Martinelli falou uma vez só. Aí foi muito bom, muito bom. Eu agradeço a você, Martinelli, agradeço a Simplício por tudo. Viu? O Carlos, obrigado, viu, Carlos? O Carlos é o nosso grande start ali, né? As coisas só acontecem se ele falar. Pode ir e não apertar o botão lá, não vai pode, nada. Não sai nada. A gente depende dele. Nosso aqui é só conversar. O Carlos é que faz O Carlos é que faz tudo acontecer. As engrenagens funcionar, né? Isso mesmo. Pessoal, você que está aí, obrigado pela tua presença. Daqui 15 dias nós estamos aqui novamente e muito provavelmente com pessoas da Donep também, em outro momento, em outra cidade. E eu tenho certeza que você vai estar aí acompanhando, aprendendo com esse bate-papo aqui
e a gente aprendendo com vocês aí. E quem sabe também vai ser o dia de você vir aqui, sentar aqui para bater esse papo com a gente, viu? Abração! Valeu, um abraço para todos.